Olá, telespectador, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2025. E a gente começa mostrando para você as principais matérias estampadas na capa do jornal Folha de São Paulo. E a primeira foto em destaque é uma foto de uma loja de antiguidades lá em São Paulo. Tanto vende como aluga objetos antigos. E diz assim a legenda desta foto: loja de antiguidades com mais de 30 mil itens, garante cenário de filmes e minisséries. Parte do acervo da loja, o nome da loja, Objeto de Cena, aberta há 25 anos em São Paulo. Peças são alugadas e vendidas e já foram vistas, por exemplo, em produções dos filmes de Hebe Camargo e Ayrton Senna. A manchete de hoje da Folha é sobre a dívida dos estados ou de alguns estados para com a União Federal, para com o governo federal. 5 estados brasileiros devem 7,6 bilhões de reais à União depois de acordo do ICMS, diz o texto da manchete. 5 estados devem 7,6 bilhões de reais à União após acordo de compensação das perdas acusadas por lei de 2022, que obrigou o corte do ICMS dos combustíveis. Todos embolsaram valor maior do que o previsto. O maior débito, a maior dívida é do estado de São Paulo. Dos 7 bilhões e 600 milhões, São Paulo deve 5 bi e 700 milhões. Seguido pelo Maranhão, é o segundo que mais deve, 708 milhões. Depois vem o Piauí, aqui nosso vizinho do Ceará. Piauí deve 491 milhões. Depois vem Pernambuco, com 321 milhões. E Alagoas, com 295 milhões. Os governos estaduais tentaram uma espécie de perdão no projeto de lei do PROPAG, que é o Programa de Pleno Pagamento de Dívida dos Estados. E foi vetada, essa tentativa foi vetada pelo presidente Lula. O estado de Alagoas diz que vai refinanciar o valor pelo PROPAG. O Maranhão afirma que avalia a adesão ao programa. E Piauí pretende compensar a dívida, o débito, com convênios de obras. Os estados de Pernambuco e de São Paulo não comentaram o assunto para a Folha de São Paulo. Hoje, no Guia Folha, tem a matéria falando sobre o centro de São Paulo. Galerias de São Paulo, do centro, unem lojas temáticas à arquitetura. Erguidos a partir dos anos de 1950, centros são opções para passear e conhecer a história paulistana. E aqui uma foto da Galeria do Rock, que fica no centro de São Paulo, inaugurada em 1963
portanto, aí há 60 anos, 62 anos. Na área de comida, gastronomia, a Folha traz uma matéria dizendo que os produtores investem em vinhedo e olival lado a lado, vinho e oliva. O Caderno Ilustrada é para a estreia de uma peça do diretor de teatro Felipe Ricci, que encena o cotidiano da Avenida Paulista. Peça ambientada na avenida, traz tipos contemporâneos e instiga o voyeurismo do público. Voyeurismo é uma palavra francesa para dizer do olhar, do olhar do público. Na área internacional, o destaque é para uma matéria sobre um presente que o primeiro-ministro de Israel deu ao presidente dos Estados Unidos. Israel prepara plano de saída voluntária da faixa de Gaza. E aqui a foto do presente, ó, em dourado, um presente que o Benjamin Netanyahu deu para Donald Trump. O nome desse aparelhinho chama-se pager. Pager que Netanyahu deu a Trump evoca ataque terrorista lá na guerra contra o Hamas. Pager, para quem é mais novo, apareceu antes do celular. As pessoas se comunicavam através de mensagens de texto, através desse aparelhinho. Mandava mensagem, quem tinha um pager recebia do outro lado, mas tinha que andar com ele junto ao corpo para receber essas mensagens. Foi o primeiro aparelho de troca de mensagens, de transmissão de mensagens escritas antes da chegada do celular. E esse aparelho foi usado agora lá na guerra entre Israel e Hamas para matar as pessoas. A pessoa ganhava um presentinho desse, dentro vinha uma bomba que era acionada via onda de rádio e matava. Pelo menos 37 pessoas morreram lá na Palestina, vítimas de bombas dentro desses pagers. Diz assim o texto dessa chamada da Folha de São Paulo. O governo de Israel determinou que o exército prepare um plano para o que chamou de saída voluntária dos palestinos da faixa de Gaza. A remoção foi proposta pelo presidente Donald Trump ao receber o premier Benjamin Netanyahu. Na visita lá na Casa Branca, o israelense o presenteou com um pager dourado em alusão à explosão de aparelhos do Hezbollah que deixou 37 mortos. Após pressão dos Estados Unidos, o Panamá cancela acordo com a China, o acordo para fazer o chamado Rota da Seda. Aqui no Brasil, no Vale do Javari, tem morte de crianças indígenas e falta de água e de remédios. Indígenas isolados que vivem em território no Amazonas têm convivido com falta de água potável, mortes e surtos de gripe e diarreia. Saúde diz usar protocolos e investir em infraestrutura. Em São Paulo, o governo do governador Tarcísio de Freitas paga emendas do orçamento do governo de São Paulo a organizações não governamentais sem transparência.
É uma matéria exclusiva de hoje, desta sexta-feira, dia 7, da Folha de São Paulo. E por último, um levantamento que a Folha fez: imóveis antigos, protegidos pelo IPHAN, estão à espera de reforma. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo. O Estadão, toda sexta-feira, que chama o Sextou Guia Semanal, traz dicas de cinema, de shows, de gastronomia e lazer para o final de semana em São Paulo. E quem está em São Paulo poderá curtir, por exemplo, no bate-volta, as praias do município de São Sebastião, como a praia de Camburizinho. Tem diferentes perfis de atividade e gastronomia. E aqui a foto principal do Estadão é com a praia de Camburizinho. Ele diz assim: uma janela para o descanso. É a dica de bate-volta que o Estadão sugere para esse final de semana, quem está em São Paulo. Na área de teatro, a dica do Estadão é uma peça chamada Água Fresca, que é uma comédia de Virginia Woolf, estreia hoje em São Paulo e revela o humor da escritora britânica Virginia Woolf. Outra dica de divertimento sugere uma visita ao MASP, que é o Museu de Arte Moderna de São Paulo, de documentários a sugestões para ir ao cinema. A manchete de hoje do Estadão diz o seguinte: processo educacional. Contra a inflação, Lula pede boicote a alimentos caros. Com a alta dos alimentos pesando na popularidade do governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu aos consumidores brasileiros que não comprem produtos que julguem estar excessivamente caros. Abre aspas. Se todo mundo tiver consciência e não comprar aquilo que acha que está caro, quem está vendendo vai ter de baixar o produto para vender, porque senão vai estragar. Fecha aspas, afirmou às rádios Metrópole e Sociedade da Bahia. Disse ainda o presidente Lula: esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo. Completou Lula, que nas próximas semanas se reunirá com produtores de carne e de arroz para tratar de preços. O do café ainda deve subir até o preço do café, né? Ainda deve subir até 25%, prevê o setor que produz café. Governo de São Paulo: mortes em ações da Rota em São Paulo crescem 72% em um ano. E a Rota é o grupo de elite da Polícia Militar de São Paulo. Estudo obtido pelo jornal Estadão aponta 55 mortes pela Rota em 2024. Secretaria da Segurança Pública diz que comissões avaliam cada ocorrência para fazer ajustes e orientar a tropa. Em 2022, foram apenas 6 mortes por agentes da Rota. Em 2022 foram 6. E ano passado foram 55 mortes por agentes da Rota, que é a tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo.
No assunto na área de internacional, a chamada de capa do Estadão é para o Oriente Médio. Israel prepara plano de estímulo a uma saída voluntária de palestinos de Gaza. Exército israelense começou a traçar plano de incentivo à desocupação espontânea da faixa de Gaza. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reforçou a ideia rejeitada pelos palestinos. Agora, na área climática, o calorão mundial. O janeiro deste ano de 2025 foi o primeiro mês do ano mais quente já registrado. Temperatura média subiu 1,75 graus Celsius, ante o período pré-industrial. Pré-industrial é antes da primeira indústria, isso na Inglaterra. O recorde de calor mundial coincide com o aumento nas emissões de gases de efeito estufa. E quem mais emite gases de efeito estufa são provocados pelos combustíveis, a queima dos combustíveis fósseis, como veículos, indústrias movidas a petróleo e por aí vai. No caderno de mercado do Estadão, é o caderno de Economia e Negócios, tem uma matéria sobre o seu dinheiro. Também na área judiciária, do Poder Judiciário. Seu dinheiro. Ministério Público de São Paulo autoriza pagamento de penduricalho de até R$1 milhão. Pressão americana. Panamá se afasta da China ao deixar a nova rota da seda. Futebol. Contra o Corinthians, com 1 a mais, Palmeiras perde pênalti no fim da partida e empata o jogo. Agora vamos para a capa do jornal O Globo, do Rio de Janeiro. No alto da capa é sobre culinária, sobre gastronomia, a matéria. Dizendo assim: cientistas dão a receita de como fazer o ovo cozido dos sonhos. Uma spoiler dá trabalho. Quer dizer, spoiler, um adiantamento. Ele disse, um adiantamento dessa matéria dizendo que para fazer um ovo cozido dos sonhos dá trabalho, não é tão fácil. A foto de destaque na capa do Globo é para este policial e olha aqui uma arma, um fuzil aqui enfiada no para-brisa do carro e diz assim: caveirão do tráfico é apreendido na Maré. Um carro de luxo dotado de super blindagem e equipado com seteiras nos vidros para o encaixe de fuzil, foi apreendido ontem em operação policial no complexo de favelas na zona norte do Rio de Janeiro. O secretário estadual de Segurança Pública, o Victor dos Santos, chamou de retrocesso a ADPF das favelas, que impõe critérios às ações policiais nessas áreas e tem sua validade julgada pelo STF. O relator dessa matéria é o ministro no STF, Edson Fachin. Ele já deu o voto dele e Alexandre de Moraes pediu vistas para analisar essa matéria, essa
ADPF. Hoje o Jornal Globo traz uma entrevista exclusiva com o novo presidente da Câmara Federal, o deputado Hugo Mota, ele que é do Republicanos, da Paraíba, da cidade de Patos. E nessa entrevista, o Jornal Globo destaca a seguinte frase: não admitimos que se exija transparência apenas do Legislativo. Novo presidente da Câmara Federal defende diálogo para resolver crises das emendas parlamentares, mas cita falta de transparência do Executivo, do Poder Executivo, em casos de sigilo de 100 anos, e diz que o Poder Legislativo não se ajoelhará ao Supremo Tribunal Federal ao criticar as medidas da Corte Maior do Poder Judiciário Nacional. Sobre o governo Lula, o Hugo Mota defende que o presidente não repita Bolsonaro ao falar para dentro da própria bolha. ONG das Quentinhas contratou firmas do próprio dono e de sobrinho. A Mover Elipa, que é uma ONG, entidade ligada a deputado petista, que geriu serviço não prestado de distribuição de quentinha, de marmitas, recebeu 5,2 milhões de reais de outro programa federal, para o qual subcontratou outra firma de seu próprio dono e de um parente. Questionada, a pasta do Desenvolvimento Social suspende os pagamentos. Esta é a segunda matéria que o Jornal Globo traz. Teve a primeira ontem, mostrando, como eu mostrei aqui para os senhores e as senhoras, dois endereços onde funcionariam essas ONGs, endereços mandados lá para o governo federal. O Globo pegou os endereços e mandou um repórter lá. Encontrou uma casa com portão fechado e encontrou uma capelinha também com portão fechado. Perguntou aos vizinhos se ali havia distribuição de quentinha, de alimento, de marmita. Não, os vizinhos a gente nunca ouviu isso aqui, nunca viu ninguém distribuindo quentinha. E esse dinheiro é para deputados petistas. Inclusive o Enio Tatu é um deputado estadual do PT. 5,2 milhões de reais que o governo federal, através do Ministério do Desenvolvimento Social, mandou para distribuir quentinha, e as quentinhas não são entregues. E o ministro do Desenvolvimento Social é o ex-governador do Piauí. E agora está dizendo que mandou suspender os pagamentos, depois que a imprensa foi em cima do assunto. A manchete de hoje do Globo é sobre a briga nos tribunais. Ações judiciais contra planos de saúde, Unimed, Apvida, Amil e outros mais, dobram em 3 anos no nosso Brasil. Diz assim o texto da manchete. O volume de ações judiciais de consumidores contra planos de saúde dobrou em 3 anos, chegando a 298 mil processos no ano passado. Maior número desde que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, passou a compilar esses dados
no ano de 2020. A maior parte das ações é motivada por tentativa de reverter uma negativa de acesso a tratamentos ou remédios e contra reajustes considerados excessivos. Por outro lado, os planos de saúde defendem que, na maioria dos casos judicializados, os beneficiários não têm de fato direito ao que é reclamado. Por requererem tratamentos ou remédios que não estão incluídos no rol, na relação da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, além de haver relevante número de fraude de laudos para forçar pagamentos indevidos. Isso é a opinião, isso é a defesa das empresas de plano de saúde que justificam. A judicialização, continua aqui o texto da manchete, dizem as empresas, acarreta ainda uma elevação do custo do sistema, pela qual pagam todos os consumidores. Eleva o custo do sistema porque eles têm que contratar bancas de advogados caríssimas para fazer as defesas dessas empresas. Na área de política, a matéria, uma frase do presidente Lula: se o produto está caro, você não compra. O presidente diz que é preciso educar a população e ver extorsão na inflação dos alimentos. Oposição ironiza o presidente Lula. Na área internacional, é a matéria sobre a saída voluntária da faixa de Gaza. Ministro de Israel segue a sugestão do presidente Donald Trump e fala em saída de palestinos da faixa de Gaza. Ministro da Defesa israelense diz que o exército do país vai preparar um plano para que a população de Gaza saia voluntariamente do enclave, do território. Lembrando que na faixa de Gaza vivem 2.200.000 pessoas. Show de marketing. Investimento em alta dos bancos. Depois do sucesso de Madonna, depois do sucesso da cantora Madonna, em show patrocinado pelo Banco Itaú, o Banco Santander, entra em cena para trazer Lady Gaga e BTG investe em prêmio de música. O Itaú trouxe Madonna para um show gratuito lá nas praias do Rio de Janeiro. O Santander vai trazer Lady Gaga e o Banco BTG vai investir em prêmio de música. É a briga, é o show de marketing, é a briga dos marqueteiros. No segundo caderno de hoje, que é o caderno de cultura do Globo, a chamada de capa é para o seguinte assunto: o boom dos livros devocionais. Quer dizer, o aumento a explosão dos livros devocionais. O gênero fura bolha religiosa e enfileira best-sellers. Não é autoajuda, é a ajuda do alto dos céus, diz pastor recordista de vendas. E essa foto também destaque na capa do jornal o Globo. Olha aqui, uma fila e todos usando guarda-chuva, mas não é para se proteger da chuva, é para se proteger do sol, por conta
do calor no Rio de Janeiro. Diz assim a legenda da foto: caldeirão carioca em verão radical, com máxima de quase 40 graus Celsius. Fãs de Cristina Aguilera se protegem na fila para o show na Barra, no Rio de Janeiro. O Rio vive sensação de estufa, com alta temperatura e pouca chuva. Sensação de estufa porque não corre vento nenhum. Janeiro, outra matéria. Janeiro, o mês de janeiro foi o mês mais quente da história mundial. Não foi só aqui no Brasil, não. E outra matéria sobre clima. O Brasil age para levantar COP30, que é a Conferência Mundial do Clima, que vai se realizar em novembro, lá em Belém do Pará, e vai ser desfalcada dos Estados Unidos. Não vai ser só desfalcada, os Estados Unidos vai boicotar, porque o presidente Donald Trump não quer saber desta pauta de energias renováveis, quer continuar usando a energia tradicional, essa energia dos combustíveis fósseis, através do petróleo. Agora vamos para Brasília, Distrito Federal, saber das notícias, hoje nas páginas do Correio Brasiliense. E no alto da capa do Correio, e o Correio gosta de destacar esse assunto, é sobre a violência cotidiana lá no Distrito Federal. E diz assim, neste caso: briga de vizinhos termina em morte. O crime aconteceu em Samambaia, é uma das maiores favelas lá de Brasília. Francisco Evaldo de Moura, esse aqui da direita, esse de camisa branca, discutiu com Gabriel Ferreira, de 20 anos, que é esse daqui da camisa preta, por estacionar o carro na vaga onde costumava parar o seu veículo. Ele disparou contra o jovem, arma de fogo, que não foi atingido, e o pai dele, Adriano de Jesus Gomes, foi atingido e morreu na frente de casa. O Francisco Evaldo, o atirador, fugiu do local por conta de um estacionamento num veículo onde ele costumava estacionar. E está aqui uma foto, foi gravado pelas câmeras esse crime, e aqui é uma foto do filme, aqui ó, o de branco com a arma em punho atirando na vítima. A manchete de hoje do Correio Brasiliense é sobre essa questão da inflação, briga política, declaração de Lula. Diz assim: inflação de alimentos acirra briga política. Uma declaração do presidente Lula sobre os preços dos alimentos serviu de pretexto para a oposição lançar uma onda de críticas. Em entrevista, o chefe do Executivo Nacional disse que, se você vai em um supermercado e desconfiar que tal produto está caro, você não compra. De modo, fecha aspas, essa é a frase de Lula, de modo a forçar os comerciantes a reduzirem os preços. Disse ainda o presidente Lula: se o arroz está caro, é só não comer. Se a gasolina está cara, é só ficar em casa. Nada de cortar gastos nos ministérios. Rebateu
o ex-ministro bolsonarista Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é senador da República pelo Piauí e é o presidente nacional do PP, Partido Progressista. Esta foto, chamada de capa, é para a espera das aulas. O início do ano letivo na rede pública trará novidades, com a proibição do uso de aparelhos eletrônicos, celulares, mas carrega as mesmas expectativas para os professores e alunos, entusiasmo e ansiedade. Enquanto os mestres se preparam na semana pedagógica, é a semana que antecede o início das aulas lá em Brasília, lá começa na próxima segunda-feira, dia 10. Então, enquanto os mestres se preparam na semana pedagógica, que é esta foto aqui acima, os novos estudantes, como Noah Fonseca, de 4 anos, estão animados para começar a jornada de estudos. E somente agora, dia 10 de fevereiro, é que as aulas nas escolas públicas estão começando em Brasília. Ainda sobre a área de política, o Correio Brasiliense traz uma matéria dizendo que o governo confia na Câmara Federal para taxar ricos e ampliar a isenção do pagamento de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. O Banco do Brasil vai devolver 20 milhões de reais a clientes por cobrança indevida. Na área internacional, plano de Israel retira palestinos. Na mesma linha de Donald Trump, o governo de Benjamin Netanyahu elabora um projeto para a saída voluntária de palestinos da faixa de Gaza. O chefe da Casa Branca reiterou que os Estados Unidos vão assumir o controle do enclave, que será entregue por Israel ao fim dos combates. Ao fim dos combates, porque atualmente houve apenas uma trégua, né? Houve um acordo para sustar os bombardeios. Vamos ver, para ver a primeira fase dessa suspensão da guerra foi a troca de prisioneiros com reféns entre Israel e o Hamas. Vamos ver se essa briga vai terminar. José Sarney diz: Trump estaria sob influência do vírus do muro. Presidente desde a China antiga, escreve o ex-presidente José Sarney. Sabores orientais é a dica de gastronomia para o final de semana em Brasília. A culinária asiática tem encantado uma legião de brasileiros, do churrasco coreano aos pratos picantes da Tailândia. Conheça os restaurantes em Brasília, onde você pode se deliciar com essa experiência gastronômica. Quando ele chama aqui de pratos picantes, pratos aqui no Ceará a gente chama de pratos apimentados, com muita pimenta. Primeiros passos: a partir de amanhã, sábado, começam em Brasília os eventos pré-carnavalescos. Protegendo a cabeça. Liga de Futebol Norte-Americana diminui o número de concussões, diminui o número de concussões cerebrais em jogadores após desenvolver capacete que reforça
a proteção da cabeça. Brasília é PAN. Presidente do COB, que é o Conselho Olímpico Brasileiro, vê potencial na cidade para sediar o evento. Alerta para a febre amarela. Diante do aumento do número de mortes em São Paulo, o infectologista Henrique Lacerda disse ao podcast CB.Saúde que tão importante quanto tomar a vacina é buscar tratamento rapidamente ao sentir os sintomas da doença, da febre amarela. O clima Ártico e Antártida sofrem com as altas temperaturas do planeta. Agora vamos para a capa do Valor Econômico, jornal do grupo O Globo de Comunicação. E a primeira chamada do Valor Econômico é para uma matéria sobre música. O Instituto Piano Brasileiro, criado por Alexandre Dias, reúne e digitaliza acervos que contam a história do piano no Brasil. Sétima arte é o cinema. Em meio à euforia para o Oscar será no dia 2 ou 3 de março, a premiação. Em meio à euforia para o Oscar, o cinema brasileiro ganha mais uma vez janela privilegiada no Festival de Berlim, na Alemanha. Livros, biografia. A autobiografia de Bill Gates se concentra na formação do empresário cofundador da Microsoft. A manchete do Valor diz: governo avalia retomar medidas de ajuste para evitar contingenciamento elevado de despesas. O governo brasileiro avalia adotar medidas deixadas de lado em novembro passado, caso as projeções para as contas públicas apontem a necessidade de um congelamento muito forte de despesas para cumprir a meta fiscal de déficit zero neste ano de 2025. A ideia é oferecer ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva algumas iniciativas de ajuste, em vez de dar um tranco nas despesas públicas. Sabe-se que será preciso melhorar o ambiente político para viabilizar o plano. Além disso, não deixarão ser apresentadas a Lula propostas de caráter estrutural, como desindexar gastos do salário mínimo. O grande pedido aqui do mercado, como se diz, e de alguns jornais, é desindexar, por exemplo, o aumento do salário mínimo com a Previdência. Hoje é indexado. Aumentou o salário, aumenta também a aposentadoria. Se fizer isso, se desindexar, daqui a pouco a aposentadoria não vai dar para pagar os remédios do aposentado. Continua o texto da manchete do Valor Econômico. Nos bastidores do Poder Executivo, a avaliação é que a mudança do sistema de proteção social dos militares e a redução dos supersalários do funcionalismo tem chances de passar no Congresso, mas com alterações. O avanço da primeira proposta, que é mudança no sistema de proteção social dos militares, depende do novo presidente da Câmara, Hugo Mota, que tem dado sinais de estar alinhado com a pauta fiscal. Já o andamento da medida dos supersalários no funcionalismo público, são os servidores públicos, como o ministro do Supremo, desembargadores,
e outros ministros do governo que ganham acima de 44, agora passou por 46, acima de 46 mil reais, que hoje é o teto máximo. O teto máximo está na Constituição. Só pode ganhar 46 mil reais bruto. Mas o pessoal dribla, dá o jeitinho brasileiro, gente ganhando 500 mil, 400 mil, 700 mil, porque eles dizem que o que ganha acima desses 46 mil não é salário. É outro nome, inventa outro nome, da gratificação, produção extra, para driblar a lei e ganhar mais. Mas é a mesma coisa, é dinheiro, é salário. Então, já o andamento dessa proposta de conter os supersalários está nas mãos do presidente do Senado, que é o senador Davi Alcolumbre, que tem boa interlocução com o governo federal. Em outra frente, é possível que o governo retome a tentativa de apertar os critérios de concessão do benefício de prestação continuada, que é o chamado BPC. E esse BPC hoje é na faixa de R$ 600 que o governo dá para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Em dezembro passado, porém, proposta do governo nesse sentido foi afrouxada pelo Congresso. A revisão de benefícios tributários entra num cardápio de medidas na lógica de o ajuste não recair apenas sobre os pobres. No curto prazo, a ideia é fazer um pente fino nos programas sociais do governo e cortá-los para empresas que não se adequaram ou que não se enquadram nas regras. A estratégia tem sido discutida pela Junta de Execução Orçamentária, da qual fazem parte os ministros da Fazenda, do Planejamento, da Fazenda é o Fernando Haddad, do Planejamento é a Simone Tebet, da Casa Civil é o Rui Costa e Ministério da Gestão, que é a Esther Dweck. A data da divulgação do segundo relatório bimestral de receitas e despesas do governo, prevista para o dia 22 de maio, é vista como o dia D para a tomada de decisão. Até lá, será possível ter um quadro mais claro do comportamento das receitas num cenário de desaceleração da economia. Se a retração se confirmar da economia, é provável que seja necessário um contingenciamento alto, estimado em 35 bilhões de reais, pelo economista-chefe Warren Hena. Ele é o economista-chefe da consultoria Warren Hena, ele que é o Felipe Salto. E ontem a gente leu aqui para os senhores e as senhoras um aviso, um alerta do Banco Central, dizendo que no mês de junho deste ano, a inflação vai estourar a meta fiscal do governo. Se o governo está dizendo aqui que no dia 22 de maio, que é a data da divulgação do segundo relatório bimestral de receitas e despesas do governo, vai ser o dia D para a tomada de decisão, fica faltando um mês para o mês de junho, que é a previsão de estourar a meta inflacionária. Outra matéria chamada de capa do Valor Econômico na área agora internacional é dizendo que uma juíza dos Estados Unidos barra acesso do ministro Elon Musk
ele é ministro do governo dos Estados Unidos, barrou o acesso dele a dados de pagamento do Tesouro Nacional. Diz assim: uma juíza federal proibiu o Tesouro Americano de repassar a terceiros dados de seu sistema de pagamentos no revés jurídico para a campanha de Elon Musk de cortar gastos públicos. A juíza Colleen Korla emitiu ordem temporária após o empresário bilionário dizer que a equipe do Departamento de Eficiência Governamental, do qual ele é o chefe, estava desativando rapidamente os repasses do Tesouro, tendo aparentemente obtido acesso ao sistema que desembolsa anualmente trilhões de dólares, incluindo pagamentos da Previdência Social e do Medicare. Medicare é uma ajuda que o governo dos Estados Unidos dá para a área da saúde. Representantes de funcionários públicos e aposentados norte-americanos entraram com ação para evitar que dados sensíveis sejam compartilhados com Elon Musk e outros integrantes. A liminar da juíza impede que qualquer informação seja compartilhada fora do Tesouro Nacional, enquanto a juíza toma uma decisão definitiva. Então, essa decisão é de caráter liminar, esperando ela tomar uma decisão definitiva após ouvir as duas partes, os funcionários públicos e aposentados e o governo. Esta foto, muita gente vai se lembrar desta senhora. É a atriz brasileira Maria Fernanda Cândido. Hoje ela mora na França e diz assim, embaixadora cultural. E diz uma entrevista com ela, que o Valor Econômico traz. Vamos saber o que é que ela anda fazendo na França. A Maria Fernanda Cândido, que atuou em muitas novelas da Rede Globo. Com a família estabelecida na França e a carreira de atriz consolidada na Europa, Maria Fernanda Cândido se transforma em difusora da obra da escritora brasileira Clarice Lispector, mundo afora, após o prêmio de melhor atriz conquistada por ela no Festival de Siena, na Itália, como protagonista do filme A Paixão Segundo GH, que é uma adaptação do romance da escritora Clarice Lispector, e ao gravar em francês o audiolivro de Felicidade Clandestina, coletânea de contos. O convite veio da editora Defemme, cujo catálogo de vozes inclui nomes como Catherine Deneuve e Isabelle Huppert. Ela disse nessa entrevista ao Valor Econômico, a Maria Fernanda Cândido: é uma alegria levar nossa cultura a outros países. Aqui no Brasil, o Valor Econômico também repercute a frase do presidente Lula, quando ele disse: se está caro, não compre. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem que a população deve evitar compra de produtos caros. No Planalto, a inflação de alimentos tem sido apontada como um dos principais motivos da queda da aprovação do governo. Abre aspas. Tenho dito sempre o seguinte: uma das coisas mais importantes para controlar o preço é o próprio povo.
Se desconfia que tal produto está caro, não compre. É um processo educacional que vamos ter que fazer com o povo brasileiro. Fecha aspas, disse Lula. Ele não mencionou, porém, medidas fiscais que poderiam reduzir incertezas e melhorar o cenário no Brasil. A empresa Raízen estuda fazer aumento de capital. E a empresa Raízen, ela é produtora de açúcar, é também produtora de etanol e distribuidora de combustíveis. E essa empresa abastece muitos postos de gasolina e combustíveis aqui de Fortaleza. Com oferta menor e demanda forte, o preço do café bate recorde. Oferta menor, demanda resiliente e um forte movimento especulativo levaram o preço do café a novo recorde na Bolsa de Valores de Nova York. O contrato para março, o mais negociado, chegou a 4,39 dólar a libra peso na sessão de ontem, em elevação de 1,56%. Agora, o grão do café acumula uma sequência de 12 altas e 10 recordes consecutivos. De uma expectativa inicial superior a 70 milhões de sacas em 2025 e 2026, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, estima a produção de 51,8 milhões, uma queda de 4,4% em relação à safra anterior. O Brasil é o maior produtor e exportador de arábica, que é o grão do café. O pessimismo teve início em setembro passado, quando altas temperaturas atingiram áreas produtoras do sul de Minas. Somente neste ano, o café acumula valorização de 26% no mercado externo. O preço mais que dobrou desde o fim de 2023. Sobre mudança de clima, o Valor Econômico traz uma entrevista com o Simon Still e diz o seguinte, a legenda desta foto. O secretário executivo da Convenção sobre a Mudança do Clima da ONU, Simon Still, disse ontem, em visita ao Brasil, que o financiamento climático não é caridade. Sem citar nominalmente os Estados Unidos, Still afirmou que, abre aspas, um país pode recuar, mas outros já estão se posicionando para tomar o seu lugar e colher as recompensas. Antes de passar para as páginas internas dos principais jornais de hoje, vejam aqui a capa do jornal cearense O Povo. A manchete é 20,8 bilhões de euros, 415 quilos de cocaína são apreendidos no porto do Mucuripe, aqui em Fortaleza. O navio zarparia ontem, quinta-feira, dia 6, tendo o Japão como destino final. No caminho, faria uma parada no porto de Le Havre, na França, onde a droga seria desembarcada. A droga estava acondicionada em pacotes misturados a uma carga de cera de carnaúba. Essas duas fotos é para ilustrar uma matéria no caderno Comes e Bebes desta sexta-feira, dia 7 de fevereiro, e outra no caderno de Economia. Conheça os 3 drinks preferidos dos bares e restaurantes de Fortaleza. Na área de economia,
preço do café seguirá em alta pelos próximos 3 meses. E aqui é o fruto do café, esse frutinho vermelho. E aqui nós temos uma foto em destaque da Arena Castelão, aqui no bairro da Boa Vista, em Fortaleza. E diz o seguinte: reconhecimento facial, as vantagens e polêmicas da tecnologia que promete trazer mais segurança às quadras esportivas. E o governador Eumano de Freitas prometeu em entrevista coletiva adotar o sistema de reconhecimento facial para a entrada do torcedor no estádio, na Arena Castelão, a partir do dia 13 de março próximo. Na área, ainda no caderno Economia, a matéria é dizendo que o jornal O Povo passa a ser signatário do Pacto Global da ONU. Na área de política, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará pede informações a municípios por despesas com o Carnaval. Na área de esportes, Ceará e Fortaleza, os times do Ceará e do Fortaleza têm dúvidas na escalação antes do Clássico Rei amanhã. Agora vamos para as páginas internas, começando aqui pela Folha de São Paulo. Os 2 editoriais de hoje abordam os seguintes assuntos. O primeiro: Haddad oficializa programa fiscal frouxo neste ano. Lista de objetivos apresentada ao Congresso traz projetos corretos e até urgentes, como limites a supersalários e reforma previdenciária dos militares, mas nada capaz de deter a alta da dívida pública. Segundo editorial, debate sobre a Cracolândia vai muito além do muro. Obra gera polêmica e recurso a uma ação ao Supremo Tribunal Federal, que precisa decidir com comedimento. Mais importantes são ações interdisciplinares de médio e longo prazo para lidar com o consumo de drogas em espaços públicos, principalmente no centro de São Paulo. Nas páginas de política, a primeira matéria de hoje na Folha de São Paulo é dizendo que emendas pagas pelo governo de Tarcísio de Freitas alimentam ONGs, organizações não governamentais, sem transparência em São Paulo. Longe da mira do ministro do Supremo, Flávio Dino, entidades não divulgam como gastam verbas indicadas pelos deputados estaduais de São Paulo. E a Folha relaciona aqui pelo menos as 20 entidades que mais receberam dinheiro através de emendas parlamentares impositivas porque o governo é obrigado a liberar o dinheiro. E esse dinheiro é indicado pelo deputado e ele diz para onde é que a verba deve ir. E aqui tem 20 entidades que são relacionadas pelos deputados para ganhar dinheiro do orçamento do governo do estado. E a Folha diz a quantidade de milhões que cada uma recebeu, se tem página de transparência ou não, e se divulga o dinheiro recebido. Se divulga as emendas recebidas. Onde tem um X é que não divulga. Por exemplo, não divulga o dinheiro recebido a Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis. Outra que não divulga,
Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. Outra, Casa de Saúde Santa Marcelina, não divulga, não tem transparência. Fundação Regional de Medicina de São José do Rio Preto, onde tem um X aqui, Fundação Leonor de Barros Camargo, e por aí vai, outras que não divulgam quanto recebem de emenda parlamentar, que é um dinheiro público lá do estado de São Paulo. Outra matéria nas páginas de política da Folha. Precedente do STF, Supremo Tribunal Federal, para mudança na ficha limpa, na lei da ficha limpa, beneficiaria Bolsonaro. No passado, o Supremo decidiu que valia a retroatividade. Aspecto só não seria discutido se antes a Corte declarasse uma eventual nova lei inconstitucional. Rui Costa, ministro da Casa Civil, vira alvo de cobranças da nova cúpula do Congresso Nacional. E a nova cúpula do Congresso Nacional é formada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara Federal, Hugo Mota. Lula aposta em retomada de viagens pelo Brasil contra a queda de sua popularidade e para fortalecer alianças. E aqui na foto desta matéria, Lula está com o prefeito Eduardo Paes, é um prefeito aliado da presidência da República. Diz assim a legenda: o presidente Lula, ao lado do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ele que é do PSD, durante cerimônia de reabertura de hospital federal lá na capital fluminense. Ontem, Lula esteve reabrindo esse hospital lá no Rio de Janeiro e hoje Lula estará na Bahia, também assinando uma nova obra do governo federal. Estava previsto ele vir hoje para Fortaleza, para assinar a duplicação da BR-116 entre Horizonte e Pacajus. Mas ele adiou, preferindo vir só no final de fevereiro para inaugurar uma etapa lá do hospital da UES, do Hospital da Universidade Estadual do Ceará. Mas estava primeiramente previsto para vir hoje, mas essa agenda foi cancelada. Big Techs. Presidente Lula defende regular as redes sociais e critica a interferência do empresário Elon Musk em eleições. Presidente do PSDB nacional, ou presidente nacional do PSDB, é alvo de operação da Polícia Federal que investiga desvio de dinheiro na saúde. E quem é o presidente nacional do PSDB? É o ex-governador de Goiás. Ele é o Marconi Perillo. Ele foi alvo de um mandado de busca e apreensão durante uma operação da Polícia Federal e também da CGU, é a Controladoria Geral da União. Foi ontem essa operação, quinta-feira, que investiga desvio de recursos da área da saúde lá no Goiás entre os anos de 2012 a 2018. A Polícia Federal detectou irregularidades em contratos firmados entre o governo de Goiás, na gestão de Perillo, quando ele era governador, e uma ONG que subcontratava empresas ligadas a políticos e administradores da própria organização social. Um esquema parecido, o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. Nós vamos ver nas páginas internas do jornal Globo esse mesmo esquema. A verba vem para uma ONG ligada a algum político, lá é ligada a um deputado, e ele subcontrata outras pequenas
entidades para gerenciar aquele recurso. Mesmo esquema usado hoje pelo PT. Ainda nas páginas de política, o cantor Gustavo Lima é cortejado por partidos nanicos e enfrenta hesitação de siglas maiores. Dirigentes de partidos como União Brasil, o PL, Partido Liberal, e o PP, o Partido Progressista, preferem o cantor como opção para concorrer a uma vaga para o Senado. Não a presidência da República, como o cantor deseja. Ele quer ser candidato à presidência da República, que não é para Senado. Aqui nesta foto dos dois ministros do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF e do CNJ, e a ministra Carmen Lúcia, que hoje é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E diz assim a legenda da foto: Supremo lança gravata e lenço com estampa do tribunal. Os adereços lançados nesta quinta-feira fazem referência ao edifício sede da Corte do Poder Judiciário Nacional. Barroso afirmou que os itens serão dados como presente pelos ministros durante visitas. Na editoria de mercado, a primeira matéria é sobre um assunto que é a manchete de hoje da Folha de São Paulo. 5 estados brasileiros devem 7,6 bilhões de reais à União Federal, após levarem valor extra em acordo do ICMS. Maior débito é o de São Paulo. Pendência segue aberta enquanto governos buscam alívio em dívida. E na foto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. TCU, Tribunal de Contas da União, não dá respaldo a Lula sobre congelamento menor de despesas. Lula diz que brasileiros devem evitar alimentos caros e vira alvo de ataques da oposição. Abre aspas, diz Lula: se você vai a um supermercado em Salvador e desconfia de que tal produto está caro, você não compra, afirmou o presidente do Executivo em uma entrevista a uma rádio em Salvador. Banco da Inglaterra corta juros e prevê crescimento mais fraco. Ainda na editoria de mercado, presidente do Panamá cancela acordo econômico da nova Rota da Seda com a China. Prazo maior do empréstimo consignado do INSS vai elevar endividamento, avaliam os bancos. Para o setor, juros acumulados ao longo do contrato tendem a aumentar o custo total. Governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, quer Rota do Agro com concessão e duplicação na rodovia Raposo Tavares. Ministério da Fazenda quer criar agência reguladora para fazer gestão do mercado de carbono. Lojas sem letreiros aluga 30 mil itens e garante cenário de filmes e minisséries. O presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, vê potencial do Pix se integrar com sistemas internacionais. A empresa Meta, dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp,
lucrou com anúncios sobre a falsa taxa do Pix, indica estudo. Índice abaixo de aprovação de mulher no CNU, que é o Concurso Nacional Unificado, decepciona, dizem analistas. A maioria dos aprovados é de candidatos homens. STF, Supremo Tribunal Federal, volta a julgar tributação de lucro da Vale do Rio Doce no exterior. A Vale do Rio Doce compra fatia da Baoestel e assumirá 100% da Baovale. Editoria de Mundo, guerra no Oriente Médio. Exército de Israel prepara plano de saída voluntária de palestinos da faixa de Gaza. Israel é o país que mais recebeu ajuda militar dos Estados Unidos desde o pós-guerra. Washington enviou 308 bilhões de dólares para Tel Aviv, a capital do Egito, ou capital de Israel. Isso desde 1948. A aliança entre os dois países é considerada mutuamente vantajosa e independe das forças políticas que ocupam cada governo. Essa aliança é do Estado dos Estados Unidos e do Estado de Israel. Passa governo e continua essa aliança. Nós brasileiros, quando dizemos assim, alguém ajuda, geralmente para nós a ajuda ela é gratuita, mas aqui não é não. Aqui não é gratuita. Aqui é financiado. Diz assim: Israel foi o país que mais recebeu ajuda militar dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra. Ele também é um dos principais consumidores de armas americanas. E aqui é financiamento. É um financiamento que ele vai ter que pagar. Não é uma doação. Diz assim: 33 bilhões de dólares é o valor de financiamento militar dos Estados Unidos a Israel até o ano de 2028, previsto em memorando de atendimento aprovado em 2016. É um financiamento, quer dizer, é um empréstimo que os Estados Unidos fazem para Israel. Vai ter que pagar esses 33 bilhões de dólares. Fala em ajuda, mas essa ajuda não é doação, é um financiamento. Outra matéria sobre o assunto. Sem debater plano na Casa Branca, Trump já falava de Gaza no privado. Justiça suspende plano de demissão voluntária anunciado por Donald Trump. Ao menos 40 mil servidores federais haviam aderido à iniciativa até o término do prazo dado pela Casa Branca. Agora, editoria de Brasil, que é a editoria de cotidiano da Folha de São Paulo. Primeiro, órgão federal, que é o IPHAN, tem ao menos 800 bens tombados à espera de reformas. Entre os imóveis está a Igreja de São Francisco, cujo teto desabou antes de ontem, lá no Pelourinho, em Salvador, e matou essa turista aqui, que a foto dela é a Júlia, 26 anos, morta no desabamento do teto da igreja em Salvador.
estava visitando a cidade. Na hora que ela entrou na igreja, o teto caiu e matou a moça. Diz assim: vítima de desabamento em igreja, se destacou em ação social. E tá aqui a moça, ela era de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E outras 5 pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade. Polícia Federal faz perícia na igreja, lá de São Francisco, e não descarta homicídio culposo. O homicídio culposo é aquele que não tem intenção de matar. Mãe e filha morrem em deslizamento no Recife e mortes sobem para 7. Pernambuco tem 429 pessoas desalojadas em 4 municípios. Acumulado de chuva na capital chegou a quase 200 milímetros. Janeiro de 2025 foi o mês mais quente da história, apesar do fenômeno La Niña. Vale do Javari tem mortes de crianças indígenas, falta de água potável e surto de gripe são os motivos. Informações são de documentos obtidos pela Folha de São Paulo. O Ministério da Saúde afirma seguir protocolos para evitar a contaminação de doenças e investir na infraestrutura no Amazonas. Internet é como um fogo, é coisa maravilhosa, mas não na mão de crianças, diz Vera Ianconelli. Em curso na Casa Folha, a psicanalista analisa desafios da parentalidade, como limitar o uso de celular em todos os ambientes, não só nas escolas. Queda de asteroide na Terra provocaria um inverno global, terremotos e também incêndios. Pesquisadores simulam efeitos do possível impacto do Bennu no planeta no ano de 2182. Corpo celeste tem 500 metros de diâmetro. Caderno de esportes. Um vereador lá de Três Corações quer tirar homenagens a Pelé. Projeto visa renomear o estádio e uma avenida na Terra do Rei. Honrarias jogam histórias no lixo, diz a assessoria do vereador autor da proposta. E esse vereador ganhou até que destaque, nem merecia. O projeto de lei com certeza não vai ser aprovado pela Câmara, mas ele deu entrada, mas ganhou esse espaço privilegiado na Folha de São Paulo. Figura marcante de Real Madrid e Fluminense, Marcelo anuncia aposentadoria. Ele tem 36 anos. Marcelo, 36 anos, não é mais um jogador de futebol. O vitoriosíssimo lateral esquerdo, ídolo de Real Madrid e Fluminense, anunciou nesta quinta-feira sua aposentadoria dos gramados por meio de um vídeo publicado no Instagram. Estreia em bom nível contra o Botafogo, São Paulo, na volta do Santos, deixa Neymar animado. Aqui na folha corrida, a foto de destaque é para vendedores de peixe descansam no mercado Ver-o-Peso, lá em Belém. Capital paraense se prepara para a chegada da COP30, a cúpula do clima da ONU, que acontece na cidade em novembro. A capa do caderno ilustrada, que é o caderno de entretenimento da Folha, é para
uma peça de teatro que está estreando lá em São Paulo, Cena Aberta, peça de Felipe Hicks, une arquétipos que povoam a Avenida Paulista para cantar todo o desejo das ruas. Cena da peça Avenida Paulista, da Consolação ao Paraíso. Filme sensível repensa o que é a periferia e a velhice. Última temporada de Sintonia, maior série brasileira da Netflix, une fé, música e crime na favela. Grupo Tapa busca os limites da comédia e da ambição humana em 2 espetáculos. Matheus Solano revê a herança de Félix, seu principal vilão na TV, sozinho sobre o palco, é outra peça. E aqui 2 páginas para a peça do diretor Felipe Hicks, faz teatro com leitura do Brasil, arquétipo da Avenida Paulista. Agora vamos para as páginas internas do Estado de São Paulo. E na coluna do Estadão, a primeira nota é dizendo que brasileiros reagem à gestão Trump com tristeza e solidão nas redes sociais, diz estudo. Outra nota da coluna do Estadão, escrito pela jornalista Rosiane Kennedy. 4 meses antes de o teto da igreja São Francisco de Assis, em Salvador, desabar, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, se comprometeu a investir 1,2 milhão de reais para restaurar o prédio. Isso anteriormente ele se comprometeu. O superintendente do IPHAN na Bahia, Hermano Guanazes, o guardião do templo, Frei Pedro Júnior Freitas e representantes do governo da Bahia e da Prefeitura de Salvador assinaram esse documento para liberar R$1.200.000 para recuperar o prédio, o templo, a igreja. Procurado pela coluna, o IPHAN não respondeu quanto dos custos já investiu. Quanto é desse dinheiro de R$1.200.000 já investiu nessa obra? Citou genericamente que o plano era contratar serviços técnicos para elaborar o projeto de restauração do templo. Na reunião que firmou o acordo para a restauração da igreja, o superintendente do IPHAN da Bahia disse que a preservação da igreja era um passo significativo e uma responsabilidade compartilhada. Ficou só no papel, não deu tempo. A igreja caiu e matou uma turista de 26 anos. Ainda na coluna do Estadão, o relator do Orçamento da União para este ano de 2025, o senador Ângelo Coronel, do PSB da Bahia, afirmou no artigo enviado a empresários do Esfera Brasil que, abre aspas, o executivo subestimou riscos, fecha aspas, riscos da inflação ao enviar o projeto de lei orçamentária ao Congresso. Disse ainda, abre aspas, o salário mínimo projetado ignorava estimativas mais realistas do INPC, fecha aspas, observou. O texto com o título Técnica e Política na Corda Bamba da Sustentabilidade Fiscal critica também disputa de poder sobre quem deve definir o gasto público. Abre aspas, se o orçamento fosse só uma planilha,
não precisaríamos de democracia. O Executivo esquece que seu próprio projeto é amplamente contestado por órgãos federais que imploram ajustes e a esse relator. A aprovação do orçamento é prioridade do Planalto, mas com o clima azedo ainda não tem data para aprovação. A lei orçamentária, o orçamento para 2025, era para ser aprovado no ano passado pelo Congresso, mas não foi. E agora, eleitos os presidentes da Câmara e do Senado, é hora de aprovar o orçamento para este ano e liberar o governo para fazer os gastos necessários. Com essa matéria aqui da página do Estadão, a gente está encerrando o nosso primeiro bloco de notícias desta sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2025, agradecendo a sua audiência, convidando você a continuar com a nossa programação, com a programação da TV da Transparência e também sugerindo que você dê uma olhada no blog do Edson Silva. Lá nós temos matérias exclusivas sobre a política local, os bastidores aqui da política de Fortaleza, do estado do Ceará, matérias sobre gestão pública, sobre o poder judiciário e sobre a política nacional. Muito obrigado.